E agora vamos de futebol. O Santos vive uma pequena crise no futebol feminino, enquanto o time masculino terá mudanças para enfrentar o Atlético Paranaense no próximo domingo na Vila Belmiro. E sobre estes assuntos a gente vai conversar com o Alex Frutuoso, nosso comentarista de esporte. Boa noite, Alex. Boa noite, Fabi. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar falando das sereias da Vila, né? Os problemas que surgiram desde ontem já eram uma crônica anunciada? Pois é, Fabi. O Santos ontem à noite enfrentou a Ferroviária de Araraquara pelo Campeonato Brasileiro e no estádio Eurico Mursa, que é o estádio da Portuguesa Santista, que tinha sido bastante castigado pela chuva e porque à tarde houve uma partida do Campeonato Brasileiro Sub-20 entre Santos e Corinthians, também Eurico Mursa. O Santos saiu vencendo com o gol da Glaucia, que é uma excelente jogadora, já havia vencido o jogo de ida em Araraquara por 2-1, mas permitiu o empate, a virada e depois perdeu nos pênaltis e foi eliminado da competição. Assim que terminou a partida, a técnica Emily Lima usou as redes sociais para dizer que estava deixando o comando técnico do Santos naquele momento. Ela já havia anunciado que não continuaria no ano que vem, mas antecipou essa decisão. E por quê? Não só pela eliminação, mas por problemas nos bastidores com outros integrantes da comissão técnica, ao que tudo indica por conta do jogo do final de semana, do clássico contra o São Paulo, e houve lá uma mudança de escalação e esses integrantes da comissão técnica não concordaram, o clássico contra o Palmeiras, perdão, não concordaram com essa escalação e houve lá um problema entre eles, sem contar o fato de que a Emily já tinha um desgaste com a diretoria do Santos. O time chegou a jogar em Manaus pelo Campeonato Brasileiro e numa oportunidade dessas, quando chegou nesse estádio, nessa cidade em Manaus, não tinha hospedagem para jogadoras. Não tinham feito as reservas e essa era uma responsabilidade da CBF. A Emily fez um vídeo também nas redes sociais, reclamou, não repercutiu bem e depois de um tempo o próprio presidente do Santos acabou lavando roupa suja em público e reclamou da Emily. Então ficou um clima meio ruim entre a diretoria, entre a treinadora e também com esses outros integrantes da comissão técnica. Então ela resolveu sair agora e o Santos deve ser comandado nessa reta final de temporada por quem está no clube. Eu até conversando com alguns amigos, disse que algo muito interessante para o futebol feminino do Santos e até para o futebol brasileiro seria o movimento que a gente tem hoje no futebol masculino. O Santos trouxe o Jorge Sampaoli, o Flamengo trouxe o Jorge Jesus, a seleção brasileira de futebol feminino trouxe uma técnica sueca. Por que não o Santos trazer uma técnica dos Estados Unidos, que é o grande país do futebol feminino atualmente? Por que não? Por que não? Né? Mas teria algum nome já ou não? Mas aí cabe à diretoria pesquisar, cabe à diretoria buscar alguma treinadora ou um treinador, enfim, que pudesse trazer a filosofia que tem nos Estados Unidos. É claro que é uma realidade diferente, lá é muito forte por conta do soccer universitário, as meninas jogam nas universidades, é uma realidade bastante diferente, mas a seriedade do futebol feminino é muito grande lá. Que é diferente do que acontece aqui, né? Aqui é quase que semiprofissional, é quase amador. Em muitos lugares as meninas ganham salário, mas é um salário baixíssimo, as condições de trabalho são péssimas, tanto para treinar quanto para jogar. Estou generalizando, estou dizendo que é especificamente o caso do Santos, que até tem um trabalho de longo prazo já no futebol feminino, mas fica uma dica aqui para o futuro, se a gente não consegue, né, sair do lugar, né, nesse aspecto de estrutura, né? É uma alternativa buscar alguém fora, como no futebol masculino. Ótimo, vamos torcer então, né, para ver fica alguém. A dica, como diria o jogadora aí, de repente, uma ex-jogadora também, você não pensa em ninguém assim? Hoje a gente ainda não tem no mercado, por exemplo, a Marta, né, que ainda está jogando, né? Não dá pra mas falar nem sempre a grande jogadora é a grande treinadora. A gente tem exemplos no futebol masculino de jogadores que foram medíocres e que foram grandes treinadores, com títulos. O Felipão, por exemplo, que acabou de ser demitido do Palmeiras, era um zagueiro horroroso. O Tite, técnico da seleção brasileira, era um volante mais ou menos. E o Vanderlei Luxemburgo, que é técnico do Vasco, era um lateral meia boca, né? Então, nem sempre o craque no campo é craque no banco. Então vamos aguardar as cenas, né, dos próximos capítulos. E os meninos, né? Eles estão se preparando, treinando para o próximo jogo aí no domingo. Isso, com o Atlético Paranaense. Obrigatoriamente o Santos terá mudanças, porque nós temos data FIFA neste final de semana e as seleções estão convocadas. O Santos cedeu o Jorge para a seleção brasileira, o Soteldo para a seleção da Venezuela e o Derlis para a seleção paraguaia. O Santos está treinando. São jogadores que fazem falta. O Vitor Ferraz, o lateral direito, já tinha tomado o terceiro cartão amarelo
e também se machucou num treinamento, então você tem que obrigatoriamente fazer uma mudança na lateral. E fica uma expectativa muito grande se o Sampaoli vai dar uma chance para o Venuto, que foi o rapaz que o Santos trouxe agora, que estava no futebol dos Estados Unidos e que ainda não estreou, ou se ele vai mudar o esquema tático da equipe. A torcida tem ficado um pouco brava com essa coisa dos 3 zagueiros. Vamos ver o que ele vai optar, se a continuidade desse sistema, com 3 zagueiros, 4 no meio e 3 na frente, ou se ele vai pôr um time mais ofensivo em campo, porque o Santos precisa da vitória contra o Atlético para chegar em condições iguais em termos de pontuação à pontuação do Flamengo na última rodada, daqui 2 domingos, lá no... 2 domingos não, o jogo vai ser no sábado, daqui 2 finais de semana no sábado, no Maracanã, o jogo que vai valer o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E essas mudanças têm que ser positivas, né? Porque está precisando, né? Eu não temo, porque são jogadores que vêm atuando com regularidade. Na esquerda, por exemplo, tem o Felipe Jonathan, que cumpre bem essa função, já foi titular outras vezes no lugar do Jorge. O meio de campo se resolve também com quem está aí. Acho que o Soteldo, que é o destaque do time, talvez sinta um pouco mais falta ao time. Mas tem o Marinho voltando de suspensão também, então dá para o Sampaoli compor um time competitivo. E o Sampaoli está bem, está firme e forte, não tem nada, Tá né? bem, tá tranquilo, né? Apesar da torcida não entender muitas vezes aí a filosofia dele, mas está seguindo firme. Alex Frutuoso, então, vai entrar de férias. A gente vai ficar sem esses comentários ótimos aqui sobre futebol. Em outubro por um mês. voltamos. Outubro você volta. Obrigada, Alex. Obrigado, Fabi. Até lá. Boas férias. Obrigado.